cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o nosso Deus. Com essa declaração, eu dou boas-vindas a você nessa live, mais um dia, lendo aqui a palavra de Deus, essa palavra viva, que transforma a nossa mente, que nos ajuda, que nos dá direção. E vocês sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está no último capítulo, de Hebreus. O escritor faz aqui algumas recomendações, né? Recomendações ao amor, a viver em santidade, de tudo que foi falado, né? Durante todo o livro, ele faz como se fosse um fechamento, né? Observando tudo isso, olha, diante de tudo que nós conversamos, diante de tudo que foi falado, observem estas questões aqui que nós vamos ler, né? O amor fraternal, a solidariedade, a preocupação com o próximo. Isso é o que Jesus nos deixou de exemplo, né? Jesus foi assim, e nos enchemos de confiança. E então essa é como se fosse uma finalização mesmo de uma carta, né? Quando a gente escrevia a carta, lembra? Ninguém escreve carta, né? Bom dia, Eli, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos, graça e paz. Estou feliz porque nós falando de carta aqui, Eli. Carta é do seu tempo, né? Fala de novo, Su. Eu perguntei assim, você ouviu o que eu estava falando? Eu estava falando sobre escrever carta, né? Porque isso aqui é uma carta e que ele está meio que, assim, dando uma finalização, né? E eu lembrei que a gente escrevia carta, né? Nossa, escrevia cartas e o carteiro levava e demorava para chegar essa carta. E ele era confiável, ele não abria a carta. A gente poderia colocar dinheiro dentro dela que ela chegava. É verdade, existia esse profissional, que coisa linda, né? Muito bem, estamos aqui então no capítulo 13, Eli. Quer ler, Eli? Leio sim. Está muito lindo, tem um versículo que eu uso muito, muito, muito e que está aqui, já está no meu foco. Capítulo 13. Seja incessante o amor fraternal. Não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se estivesseis aprisionados com eles, e todos aqueles que sofrem maus tratos, como se vocês pessoalmente estivessem sendo maltratados. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal. Portanto, Deus julgará os imorais e adúlteros. Seja a vossa vida desprovida de avareza. Alegrai-vos com tudo o que possuís, pois ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Por essa razão, podemos afirmar com toda a segurança:
O Senhor é o meu ajudador, nada temerei. O que poderá fazer contra mim o ser humano? Lembrai-vos dos vossos líderes que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis influenciar pelas várias doutrinas heréticas, porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Nós possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso, para sacrificar o povo por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, portanto, ao encontro dele, fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que ele suportou. Pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos que há de vir. Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. Sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas dos seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso a vós outros. Orai por nós, por mim e por você também, né, Su? Orai por nós, pois temos certeza de caminhar com a consciência limpa e desejamos viver de modo honrado em relação a todas as áreas da vida. Pessoalmente, rogo-vos com insistência que oreis para que eu vos seja restituído o mais depressa possível. Ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, ele mesmo vos aperfeiçoe em todo o bem, a fim de que possais realizar a vontade dele e opere em vós tudo quanto lhe é agradável por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amados irmãos, rogo-vos igualmente que aceiteis bem essa minha mensagem de encorajamento, porquanto vos escrevi de forma resumida. Desejo que saibais que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar em breve, irei visitá-los em sua companhia. Saudai a todos os vossos líderes espirituais, bem como todos os demais santos. Os da Itália vos enviam fraternais saudações. A graça seja com todos vós. Ai, que lindo! É uma carta, né? E finalizando com uma carta. Hoje a gente finaliza cartas por e-mail, por outros, pelo WhatsApp, a gente finaliza. Abraços, ponto final, não é? Aqui ele deseja paz, né? Ele passa a paz que ele tem, que ele recebe de Jesus, ele passa a todos. Muito lindo. Eu gostaria de fazer uma observação sobre o versículo 5, que diz assim: seja a vossa vida
desprovida de avareza. É o tal do amor ao dinheiro, não é? Amor, não usá-lo como um utensílio, mas o amor. Aqui seja a vossa vida sem avareza. E avareza não vejo só no sentido de dinheiro, mas aquele avarento, meu Deus do céu, aquele mesquinho, né? Ele tem uma caneca quebrada, mas ninguém na casa pode pôr a mão naquela caneca quebrada. Então, a avareza, às vezes, não é um excesso de bens materiais, né? É um sentimento interno. Ele gosta de alguém, ele tem ciúmes daquela amizade, ele não reparte com ninguém. É aquele sentimento de ajuntar, de represar. É o contrário, ele não compartilha, ele não distribui, ele não transborda. Bom, alegrai-vos com tudo o que possuís. Ele mesmo declarou, olha, já vem contrapondo. Alegrai-vos com tudo o que possuís. O avarento não consegue se alegrar, ele quer mais. Ele quer mais, se o outro tem um fio de linha quebrado, ele deseja aquele fio de linha quebrado, é insaciável. Alegrai-vos com... Vou fazer um parênteses, porque para não perder o que você está falando, e às vezes, assim, como a gente vê pessoas que materialmente, né, que em termos de dinheiro, de valor financeiro, elas têm, e elas têm até muitas coisas que o outro não tem. E, de repente, o outro, ele adquire uma coisa, sendo que aquele tem um monte, mas ele consegue desprezar tudo que ele tem e olhar para aquilo que o seu amigo, seu vizinho recebeu ou adquiriu, né? Quer dizer, ele tem tanto mais, mas ele consegue fixar naquilo que o outro recebeu que nem tinha e que nem se compara ao tanto que ele tem. Verdade. Né? Ele é uma pessoa insaciável. Por quê? Por quê, não, Su? Porque ele tem um vazio tão grande dentro dele que só Jesus pode preencher. Enquanto o amor de Deus não preencher esse vazio, ele vai enfiando coisa para ver se preenche esse vazio, não é? Está procurando no lugar errado. Mas a conotação mais grave que eu vejo é que ele não transborda. Eu vejo, assim, pessoas que têm amizade com alguém e aquilo é uma coisa possessiva, não é? Com seres humanos e com objetos. É assim. Bom, então, alegrai-vos com tudo o que possuís. E nós estamos chegando na nossa semana de gratidão, né, Su? Dia 1º nós começamos ao exercício mensal de sermos gratos, só de agradecer. Alegrai-vos com tudo o que possuís. Por que nós podemos nos alegrar? Porque Deus mesmo nos declarou, porque Jesus mesmo nos declara, por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Né? Nos traz paz, nos traz uma vida de paz, nos faz alegrar com tudo que nós possuímos. O cristão sincero, por causa da sua fé no Senhor, pode contar com o cuidado paternal de Deus, enquanto prossegue corajosamente trabalhando e construindo o seu futuro. É uma pessoa de paz, ele segue o seu curso, ele segue para o seu destino, ele segue realizando o seu propósito, focando no que ele tem para fazer, na vida dele, se preocupando com a vida dele de uma forma em paz, de uma forma tranquilo, porque ele conta com o cuidado paternal de Deus. Isso de paternal de Deus é muito chocante, porque você sabe que pode contar e que se ele tem, ele dá. Se ele tem pouco, ele reparte.
E se ele não tem, ele vai ajudar você a conquistar. Não é? É uma vida de paz, sem aquele negócio de acumular, de se preocupar com a vida do outro, que o outro tem. Bom, vamos lá. Que a paz de Deus invada o nosso coração nessa manhã. Gostaria também de observar o versículo 7, que eu acho de muita importância. Lembrai-vos dos vossos líderes que vos ensinaram a palavra de Deus. E nós, na Semana de Gratidão, a gente consagra um dia para honrar a família da fé, aquele que trouxe a mensagem de Jesus até nós também, não é? A gente agradece por essas pessoas. Lembrai-vos dos vossos líderes que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram. O resultado. Olhar nos nossos líderes e ver resultados. Sinais do agir de Deus. Resultados da fé. São as marcas de Deus na nossa vida. A gente precisa ver isso nos nossos líderes e nós precisamos ter essas marcas. Eu vivi tal milagre, em tal momento, foi assim que eu passei com Deus, foi assim que Jesus veio ao meu encontro, né? Nós precisamos ter essas marcas em nós. E finalizando esse versículo com essa chave maravilhosa, imitai-lhes a fé. Imitai-lhes a fé. Não é para a gente imitar o líder, não é. É para a gente imitar a fé que ele tem em Jesus. Porque Jesus é o nosso modelo. Nós somos discípulos de quem? Nós somos discípulos não de Paulo, não de Apolo, não de Moisés. Nós somos discípulos de Jesus. Então, nós temos que ver no nosso líder o modelo de cristão, um pequeno Cristo, e nós vamos imitar a fé dele, o resultado da fé dele que nós vamos imitar. Muito importante. O Senhor falou comigo muito nesse ponto, Su, que a gente imite Jesus. Que a gente imite a fé dos nossos líderes. Que a gente observe, é uma pessoa de fé, olha assim, eu vou agir assim também. Não é? Então, nós temos que ter Jesus como nosso modelo principal. Amém. Graças a Deus. É muito interessante esse imitar eles a fé, justamente a fé, não imitar os erros da pessoa, porque vai cometer erro, gente, não tem como. E, então, imitar a fé, muito bom. Tem um comentário aqui, o amor é a fonte e o fundamento de todos os deveres morais e religiosos e os cristãos devem praticá-lo. O amor é o próprio Deus, né? É a revelação maior. E tudo é baseado no amor. Eu tenho sido bastante impactada com essa verdade de que se você não vai fazer por amor, você vai perder o seu tempo. É verdade. Coríntios 13 explica que se não tiver o amor junto, se o amor não estiver fazendo parte, se não for essa fonte, né, não adianta a gente fazer nada. É amor e fé, né? Porque tudo que você faz que não é pela fé é pecado. Sim. Olha que coisa grave isso. Então, eu tenho pensado bastante nisso e o que eu vou fazer, né? Qual é a motivação? É o amor? É pela fé? Então, vamos lá. Se não, dá uma pensada primeiro, reveja o coração, né? Tudo está no coração. E é interessante que ele começa esse último capítulo falando que o amor fraternal seja contínuo. Depois de tudo que o autor apresentou, né, nos capítulos anteriores sobre a fé, exortando a não desanimar, enfim, tudo que nós conversamos, ele fala, olha, o amor fraternal, não esqueçam, porque isso é o mais importante. Eu queria trazer um tema para vocês que eu fiquei bastante envolvida quando eu li essa carta, não sei aqui o nosso horário, mas eu vou tentar compactar, que é o versículo
14. Pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos habitar. E quando li esse versículo, eu entendi que essa carta de Hebreus, ela traz para nós alguns lugares. Ele começa falando, lá no capítulo 4, no final do capítulo 4, ele fala que nós devemos nos aproximar com confiança do trono da graça. Então, isso é um lugar, trono da graça, que é, na verdade, o mesmo lugar do capítulo 10, quando ele diz, tenhamos coragem para entrar no Santo dos Santos. Né? E ele, a carta aos Hebreus fala muito desse sacrifício de Jesus que rasgou o véu, que abriu um caminho, e agora nós temos acesso a esse lugar, que é o Santo dos Santos, que é o trono da graça. Depois, no capítulo 11, nós vemos esses heróis da fé, e fala que eles viveram aqui, que eles passaram tantas coisas, eles viveram, né? Tanto o propósito deles, mas no capítulo 11, versículo 16, diz que mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Então eles fizeram tudo que fizeram, mas sempre olhando para frente, né? Ontem a gente conversou sobre isso também. Sempre olhar para frente. E esse à frente é um dia que todas as coisas serão resolvidas. Todas as coisas serão explicadas. O que me consola muito, sabe? Quando eu não entendo alguma coisa, eu olho para essa frente, para esse futuro, onde tudo vai ser explicado. Então, esses heróis da fé, eles olhavam para o que viria, né? Moisés olhando para Cristo, Abraão olhando para o seu descendente, que não era o Isaac, e eles olhavam, Davi olhando para o descendente eterno, né? Para o sucessor que viria, e eles então olhavam para essa pátria celestial. No capítulo 12, aqueles versículos do 22 ao 24, falando que nós, eu e você, chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E aí ele fala que descreve outros pontos aqui desse lugar, né? A presença de Jesus, do sangue de Jesus, o próprio Deus que é o juiz de todos. E agora no 13 ele fala, olha, ele dá essas exortações todas, né? Falam coisas aqui gerais, importantes, e depois fala que a gente tem que também, como Jesus foi morto fora da cidade, que nós também saiamos. Pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos a que virá. E eu queria ler 2 textos com vocês, que é Apocalipse 21. Apocalipse 21 e 22 fala dessa cidade. Essa cidade que vai descer do céu, a Jerusalém celestial. Capítulo 21 de Apocalipse. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão seu povo e Deus mesmo estará com eles. Olha que promessa incrível, gente. Ele enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono diz: eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E o versículo 8, ele fala daqueles que não vão participar, que não vão estar nessa cidade, os idólatras, os homicidas, os adúlteros. Depois, no capítulo
22, versículo 3, ele fala também, vamos ler do 1 ao 5. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como um cristal que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite e não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Gente, é muito impactante isso. Não haverá mais maldição. Quantas maldições a gente vê à nossa volta e às vezes a gente vê que as coisas vêm nos atacar. Lá não vai ter mais isso, não vai ter mais choro, não vai ter preocupação com o sol, se está chovendo, se está fazendo sol, se você sai com guarda-chuva, não. O que está falando aqui que não vai precisar da luz do sol. O sol é o astro maior, o sol é um rei para nós nessa natureza, como nós precisamos do sol, né? E aqui fala que nesse lugar não vai precisar. E você depois, eu sugiro que você leia o capítulo 21 e 22 inteiro, que fala desse lugar que vai descer do céu e nós vamos habitar nesse lugar. E fala do rio, né, das águas. Então, Hebreus, ele traz aqui esse versículo também, falando desse lugar, depois de tantos lugares maravilhosos, que é o próprio Santo dos Santos, que nós chegamos, que nós podemos adentrar diante dele com confiança, porque Jesus é o nosso advogado, Jesus é o nosso intercessor, ele está ali. Quando a gente entra, nós estamos entrando através de Jesus, por Jesus. E aí quando a gente entra no trono de Deus, no Santo dos Santos, Deus está enxergando Jesus com toda a sua pureza, toda a sua santidade e o seu sangue, o seu sacrifício de amor. Então Jesus, Deus, ele enxerga, ele tem essa visão de nós. E aí ele traz, falando, né, desses heróis da fé, que eles entenderam que havia um lugar, que havia uma pátria celestial, eles estão aguardando. Em outros capítulos também nós vemos o escritor comparando o povo lá no deserto, que eles não alcançaram a terra da promessa porque eles não creram, mas aqueles que creram entraram na terra e tomaram posse dela. E aqui fala, agora ele para encerrar, ele fala dessa cidade permanente, que nós não temos cidade permanente aqui. Então, o que nós estamos vivendo hoje, né, no sentido territorial e no sentido espiritual, inclusive, não ainda vai descer do céu essa cidade de Apocalipse, que ela sim é eterna. E lá no Salmo 87, que é o outro texto que eu quero ler, que inclusive eu lembro desse salmo quando nós estávamos fazendo a leitura dos salmos, né? Esse salmo, ele é curto, vamos ler também. Sobre o Monte Santo está a cidade que ele fundou. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Ó cidade de Deus, coisas gloriosas se dizem a respeito de ti. Entre os que me conhecem, mencionarei Raabe e Babilônia. Também se dirá da Filístia e de Tiro, juntamente com a Etiópia. Este nasceu ali onde? Em Sião. Sim, a respeito de Sião se dirá, todos estes nasceram ali, e o próprio Altíssimo lhe dará segurança. Essa segurança que ele estava falando, né, que tem ali também nesse capítulo 13 de Hebreus. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu ali. Este nasceu ali. E o 7 me fala tanto, né? Me diz respeito o 7. Tantos cantores como os que tocam instrumentos dirão, a minha origem está em ti. Gente, a nossa origem está nessa cidade. Está nessa cidade, porque a palavra de Deus diz que ele preparou todas as coisas para nós antes da fundação do mundo.
Está tudo preparado, né? E nós, eu perdi aqui as folhas, espera, deixa eu voltar aqui no Hebreus. Mas buscamos a que virá, que o nosso olhar não esteja nos lugares dessa terra. A gente for falar quantas coisas lindas, né, nós temos aqui para visitar, quantos lugares lindos, paradisíacos, coisas maravilhosas. Mas ele está falando aqui, olha, isso aqui não é permanente. Vai haver uma renovação, uma redenção da terra e dos céus e da terra serão novos e essa cidade vai descer. E eu e você tem Jesus? Você é registrada, como diz o Salmo 87. O Senhor diz que o Senhor tem registrado aqueles que nasceram em Sião. Meu Deus do céu, nós chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Nós estamos registradas nessa cidade. Onde você nasceu? Eu nasci em Sião, e você? Então nós estamos registrados. Quando ela descer, né? Agora eu falando, nós estaremos inscritos nesse registro. Amém. Então, nós somos de lá, nós somos... existe um senso... Assim... Oi? Nós somos cidadãos de lá. Cidadãos, né? Existe esse senso, né? Eu nasci em tal lugar, eu sou de tal lugar, ou eu moro, né? Às vezes a gente se afeiçoa muito ao lugar que a gente mora, mesmo não sendo o lugar que nasceu. Mas a gente tem esse carinho, né? Tem esse sentimento pelo lugar que nós nascemos. Né? Assim, você se apega àquele lugar. Ninguém pode falar mal do lugar que você nasceu. Né? Ah, não. Agora nós, quando recebemos Jesus, quando nós passamos pelo novo nascimento, nós somos registrados nessa cidade que eu li para você, de Apocalipse. Esse lugar lá. Leia depois para você entender bem a descrição desse lugar. E eu quero deixar aqui uma palavra, caso alguém não nasceu de novo ainda. Caso alguém ainda não vive com Jesus. Se você ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida, hoje é dia de você se encontrar com Ele e dizer, eu quero ter o senhorio, eu quero viver essa vida, eu quero que o meu nome esteja registrado nessa cidade, porque eu quero esperar por essa cidade, onde nem de sol vai precisar, onde tem rios, onde tem árvores de vida, onde não haverá choro, onde as portas não se fecharão, dia e noite essa cidade estará aberta e ela será luz para as nações. Nós somos cidadãos. Se você não é, se você tem dúvida disso, se entregue hoje a Jesus. Corra para fazer parte do registro, corra para esse cartório. Sabe onde é o cartório? É a cruz. Vai lá, corre lá na cruz e fala, Jesus, eu quero receber a sua vida, eu quero viver com o Senhor, eu quero entrar no Santo dos Santos, eu quero ter essa liberdade e eu quero esperar junto com os meus irmãos, junto com a tua igreja, eu quero ser essa igreja que espera esse casamento e eu quero esperar pela pátria celestial, como esses heróis da fé também esperaram. E Deus aqui dá testemunho desses homens, porque eles esperaram e esperam uma pátria melhor. Gente, vamos esperar uma pátria melhor. Isso nos dá ânimo, viu? Para a gente olhar para tudo que está acontecendo e nós temos um olhar diferente, né? Olhar para as coisas dessa terra, tem um olhar diferente. Não, mas eu espero descer do céu a nova Jerusalém, não vai ter dor, não vai ter pranto. Para todo sempre. Nosso nome está escrito no livro da vida. Amém. Nascida em Sião. Ai, gente, é muito lindo tudo isso, né? Muito lindo. Eu me envolvo bastante. Su, eu queria aproveitar a observação da pastora Ivoneide, e no versículo 17, ela cita aqui, a demonstração de Paulo que compreendam o cuidado e amor que vossos pastores têm por eles, só querendo o bem delas. É o tratamento e cuidado de pai, tantas vezes mal interpretado. E aqui no versículo 17, o autor de Hebreus diz assim,
Sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem. Você escolheu estar naquela congregação, você escolheu estar naquela igreja, então, preste atenção. Quantas existem na face da terra? Você não está feliz? Não seja pedra de tropeço, sai de lá. Mas se você está feliz, ajude, contribua, transborde essa alegria, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas dos seus atos para que ministrem com alegria. E tem uma outra versão que diz como quem deve prestar conta das suas almas. Eles cuidam de nós como se fossem prestar contas a Deus da nossa alma, para que ministrem com alegria e não murmurando, para que a gente não fique criando caso e deixando amargo aquele trabalho que eles fazem com tanta alegria. Porquanto dessa maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros, para você. Você está descontente? Não está sendo proveitoso para você, meu amor. O riacho secou, né? Toma um rumo. Ou coopera e seja uma benção, seja um cooperador de excelência. Muito, muito boa essa observação que ela fez, e na qualidade, né, no lugar de pastor, né, ela é pastora, muitas vezes acontece tudo isso aqui. Mas lembra que nós não somos daqui, nós estamos de passagem. Vamos focar nas coisas do alto e vamos embora. Aqui na minha versão tá para que o façam com alegria e não gemendo. Não, ai, Jesus do céu. Eu acho assim que é importante, né, para a gente ser bem prático, é importante identificar por que você está com dificuldade, né? Qual a sua dificuldade? Às vezes é porque a pessoa pode estar um pouco fora mesmo, né? Mas, no geral, gente, é porque o nosso coração é que está desalinhado, né? Então, é importante você identificar por que eu não estou conseguindo imitar esse líder, imitar a fé, por que eu estou com dificuldade desse relacionamento com a pessoa que é líder. E líder é muito amplo, né? Você estava falando de pastores, mas tem líderes em outros níveis. A mãe e o pai são líderes, né? Um avô, um tio é um líder seu, um professor, são líderes. E a gente precisa prestar atenção, né? Qual é a nossa dificuldade de relacionamento com esse líder? Por quê? A partir do momento que você descobrir o motivo, você pode traçar um caminho aí de solução. Falar, não, então se é o meu coração, eu preciso me alinhar com Deus. Né? Ou se está tão errado que essa pessoa está fazendo, eu vou orar, vou pedir uma direção de Deus, né? Para não ficar nesse gemer aí, nessa coisa, não, vamos para frente, né? Vamos para a cidade que nos aguarda. Isso. Amém, gente, que coisa linda, muito obrigada a presença de vocês, os comentários, né? E a gente segue nessa caminhada, né? Que o Senhor possa firmar tudo isso no teu coração. Vamos dizer essa saudação que esse autor deixa aqui, finalizando. Ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, ele mesmo vos aperfeiçoe em todo o bem, a fim de que possais realizar a vontade dele, e opere em vós tudo quanto lhe é agradável por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. A paz de Jesus seja com vocês. Isso aí. Amém? Beijo, Eli. Um beijo para vocês, gente. Muito obrigada a presença. Nos encontramos na próxima leitura.